Direto do Rio de Janeiro, repórter Douglas Rufino. O Conexão de hoje é muito especial, porque vamos relatar um fato histórico com a participação dos pioneiros colaboradores na construção dos três poderes. Em primeira mão será divulgado o nome das 7 pessoas escolhidas para o início da fundação do marco simbólico da fase racional na Terra. Teremos ainda alguns detalhes da confecção dos primeiros fascículos da réplica e um depoimento muito especial sobre o senhor Manuel Jacinto Coelho. Desde já agradecemos a grande colaboração do estudante Jorginho na divulgação dessa matéria. Vamos ao giro pela caravana. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os três poderes, ainda mais alguns detalhes. O tenente contou alguns detalhes em que seu Manuel chegou na hora do café da manhã, lá no Retiro Racional, e falou sobre a notícia da construção da residência dos habitantes do mundo racional. Agora o Jorginho está aqui, vai dar alguns outros detalhes sobre esse momento histórico na cultura racional, em que o Racional Superior chamou aos colaboradores para demarcar o terreno, não é isso, Jorginho? Sim. Estávamos no café da manhã, né? Quando o seu Manuel se aproximou e deu essa notícia pra gente. Nós estávamos lá, tinham várias pessoas tomando café. Nós tomávamos café ainda lá em cima, na casa do seu Manuel, lá em cima ainda. Que não era um número grande de colaboradores ainda, né? Sim, até é bom observar que a casa do seu Manuel era uma casa bem pequenininha. Sim. Não era essa casa como está hoje. O tenente falou sobre a construção humilde, de uma... Foram 3 construções, né? Uma em cima da outra, até chegar na residência que se encontra lá atualmente. Bem, se aqui não havia possibilidade de abrigar os leitores de Belford Roxo, então como é que era o aspecto físico dessa região? Completamente diferente. Não existiam construções, só o que existia era o casarão, como sempre existiu, a casa do pai em condições bem precárias e um quartinho onde hoje é a cantina. E além das construções havia mais alguma coisa? Além das construções, só o matagal mesmo, ou plantações como o laranjal, a plantação de aipim e o bananal. E como foram realizadas as primeiras obras aqui no Retiro? As primeiras obras, por exemplo, a primeira mesmo foi o galpão ao lado da piscina. Depois a construção da cantina, em terceiro lugar a varanda da casa do mestre. E antes de tudo isso foram feitas as instalações elétricas. E você nessa época trabalhava sozinho? Nessa época eu trabalhava sozinho. Depois, com a continuação dos viram os colaboradores nos finais de semana. E daí foram ficando, ficava um, depois outro, como o Cacá, o Tenente, o Jorginho. Aí foi aumentando o número. Mas e aí? Aí ele falou: minha gente, tem uma notícia muito boa. Agora, hoje, nós vamos marcar o início da fundação da Casa dos Habitantes do Mundo Racional, que é a Casa dos Três Poderes. Vamos marcar hoje para dar início, começar a obra. E essa Casa dos Três Poderes vai ser um marco simbólico da fase racional aqui na Terra. Foi o que o seu Manuel falou, né? É um marco simbólico da fase racional. Vai estar sendo plantado um marco simbólico da fase racional aqui na Terra. E os habitantes do mundo racional vão frequentar essa casa, que é os três poderes, né? Os habitantes do astral inferior, do astral superior e do mundo racional. Isso era 7 horas da manhã lá no café, né? Lá no café da manhã. Aí ele chamou e nós fomos da casa dele pra cima, lá pra onde tinha piscina, lá da Ata, que era do seu Rubens, da dona Dileta, pro lado do Bambuzal, né? Então nós fomos caminhando até lá. O seu Manuel me mandou que eu fosse com ele, e era tudo pedra ali, né? Não tinha nada, você nem tinha uma plantação de aipim, pedra e mais nada, né? Não tinha nada. E nem passava pela nossa cabeça que ia ser do jeito que está hoje, né? Aí eu subi com o seu Manuel, e o seu Manuel mandou ir marcar, mas tipo assim, bem grosseiramente mesmo, com um pedaço de lasca de pau assim, do lugar ali. Mas aí quem foi com o seu Manuel, você lembra? Fui eu com o seu Manuel. Só você, né? É. Ah, então foi o seu Manuel, você... Mandou ir com ele para marcar. Aí ele contava os passos e
com o pé dele, né, com aquele sapato dele, ele marcava assim o chão e mandava fincar um pedaço de estaca, batia com pedra, não tinha marreta, não tinha nada. Olha que detalhe então importante. Então São Manuel andava, parava num determinado lugar, fazia a marca Dava 7 passos, cada passo dele era 1 metro. Ele dava 7, aí marcava ali onde ia ser as sapatas, né? Iam ser onde foram cavadas as sapatas, né? Aí ele marcou 7, 14 e 21. Cada lugar que ele marcava, como é que ele ia ter que bater uma estaca, bater a estaca e ia ser a fundação ali, o início, né? Dos alicerces. Aí depois mandou que eu descesse e chamasse o pessoal que tava lá. O pessoal tava terminando de tomar o café. Aí mandou chamar o pessoal que tava lá, eu tenho anotado isso, mas assim, de memória aqui agora não tem, mas era... Aí o pessoal foi, aí começaram a levar picareta, primeiro foice para poder limpar o mato, depois é que começou, aí começaram a cavar, aí depois veio o seu Chico com o João Careca. O seu Chico tem lógico que você acompanhou o seu Manuel, né, a vida inteira. Tá tendo espírito. O seu Chico sempre teve noção, aprendeu com o seu Manuel, negócio de construção, né, de obra, né. Aí foi o seu Chico e o João Careca, aí começaram. Aí depois veio o Fernando, aí foi incorporando. Depois veio o seu Bernardo, depois veio o Paulo Pacheco, né, mas isso aí foi juntando aquele pessoal todo. Aí os colaboradores de final de semana, que era uma festa, quando o pessoal chegava lá, pegar na picareta mesmo, né, e cavar, e foi um negócio maravilhoso, foi super rápido, né. E foi assim que começou. Esses detalhes então, diante do seu Manuel falar e chamar lá para marcar assim, ele andou, marcou com os pés, interessante. Os pés, isso, né? Os pés, ele mesmo, ele pessoalmente, ele marcando, ele batia num lugar assim com o pé, ele fazia a marca com a ponta do sapato assim e mandava bater uma estaca ali. Aí assim foi. E foi desse jeito, né? Eu tenho anotado o nome dos estudantes, nem falava estudante na época, dos colaboradores, né? Seria interessante dar o nome dessas pessoas, porque são os pioneiros mesmo a marcar. Verdade, se você puder ter essa oportunidade de relatar aqui o nome das pessoas, é legal. Tá legal. Agora, Jorginho, os Três Poderes, ele é todo rodeado com colunas. Sim. O que você pode falar a respeito dessas colunas? Eu posso repetir o que o seu Manuel falou na ocasião pra gente, né? Quando foi formado o desenho para os caixonetes, para poder fazer o enchimento, né? O seu Manuel tudo vinha dele. Todas as orientações para a obra ali, tudo partia dele, né? E as colunas, vocês podem observar, ela é em forma de flecha. Mas a flecha fincada no chão, né? A parte que penetra está no chão. E a parte anterior da flecha fica em cima. É o sustentáculo do telhado, né? O seu Manuel falou que as colunas eram em formato de flecha, justamente porque estaria sendo fincada a fase racional na terra. Justamente por isso que está em formato de flecha, né? Fincada no chão, fincada na terra. Todas as colunas são iguais, todas elas em formato de flecha fincada na terra, evidenciando que foi fincada a fase racional na terra. Os Três Poderes. Bom, Jorginho, você ficou de falar o nome dos colaboradores que participaram lá do início da construção dos Três Poderes, né? Aqueles 7 colaboradores que o seu Manuel chamou para fazer a marcação no terreno, para começar as obras dos Três Poderes. Sim. Então agora você poderia falar, já que você já lembrou, já viu lá nas suas anotações, o nome dessas pessoas? Sim. O seu Bernardo, o Pernambuco, João Lemos, César, o Paulo, Heleno e eu. Sendo que eu ajudei lá naquele momento, né, meia hora, 1 hora assim, depois eu saí, aí outras pessoas foram, né. Mas os 7, os primeiros chamados foram essas pessoas? Foram essas pessoas, exatamente. Beleza. Aí depois foi chegando mais gente, né, foi incorporando, né. Aí depois veio o Cacá, o Tenente, o Francisco, depois veio o seu Chico, o João Careca, né? Muita gente. Depois os 2 Xangôs, né? Eles foram peças fundamentais ali. Isso, porque aquele terreno ali tinha cada pedra enorme e não tinha como tirar aquelas pedras, tinha que ser quebrado mesmo. Tudo, né? No ponteiro, ali mesmo, aquele trabalho mesmo de paciência, né? O seu
seu Aristides e o seu Eurotildes, né? Que são 2 irmãos, né? E eles ali fizeram um trabalho maravilhoso. Depois um outro senhor também fez parte do quebra-pedra. Inclusive aquelas construções todas ali, os alicerces, né? O rio, aquele canal, tudo foi aquelas passarelas, tudo com aquelas pedras que eles quebraram ali. Gráfica, as vilas, né? O escritório lá de cima, que era da Glorinha, os galpões. Depois até para a fazenda, lá para as obras da fazenda, essas pedras foram utilizadas, né? Não parou de quebrar pedra ali, não foi o tempo todo, foi um trabalho maravilhoso. Aí depois foi chegando, o pessoal foi chegando, né? O Pacheco, o Fernando Português, e com eles os colaboradores foram chegando, muita gente foi chegando, né? Sim, lógico, né? E o pessoal que vinha colaborar no final de semana, que também era um impulso enorme. O seu Manuel não abria mão daquela colaboração nos Três Poderes, porque com palavras dele, né, do seu Manuel, como ele disse, né, aqui vai ser fincada a casa simbólica, né, o marco simbólico, né, da fase racional na Terra, dos habitantes do mundo racional na Terra, né, simbolizando a fase racional, né, e foi o que se deu, né. Então, de noite, praticamente, a gente trabalhando ali, foi um negócio maravilhoso, né? Foi muito bom mesmo. E o pessoal ia chegando no final de semana, era uma festa. Quando o pessoal chegava, dava um impulso enorme, né? Desde a fundação até a comeira. Nossa, o pessoal todo ali naquela época tinha que colaborar, inclusive, nem que fosse levar um tijolo lá para ajudar. Inclusive as mulheres na época fizeram aquela formiguinha, né? Eu ia falar, de vários tijolos até lá em cima na fase de alvenaria, né? As mulheres também colaboravam, para você ver a importância, né, que foi aquela obra, né? O pessoal que esteve na época. Só para esclarecer, essa formiguinha foi o seguinte: chegou um caminhão com os tijolos, parou lá na porta do retiro, né? Exato. E não tinha como passar. Isso. Então o que aconteceu? Todo mundo que estava trabalhando ali fez aquela fileira assim e foram pegando os tijolos lá do caminhão e levando até lá em cima dos Três Poderes. Mas determinação do seu Manuel. Foi ele que determinou? Seu Manuel determinou. Aliás, tudo era ele ali, né, que determinava, né? Em tudo ali, né? E foi muito legal mesmo. Aí foi o Augustinho, o Porfírio. Não, se eu for, tem que falar pessoal todo, né? Até quem não queria, tipo assim, fazia resistência, oferecia resistência para não ir, para não colaborar, lá nos Três Poderes, o seu Manuel, tipo assim, um daqueles da turma da Fina Flor, né? E chegava: não, seu Manuel, eu não posso, porque o cara tinha título, né, tudo, não é por isso não, mas ele, não, eu não vou porque inclusive eu não tenho roupa aqui pra isso, mano, eu tô com a roupa do corpo, minha roupa limpa, tudo. Seu Manuel: não, pô, Tereza, pega lá uma bermuda e uma camisa velha e dá pra ele ir lá colaborar. Aí já não tinha mais desculpa. Não tinha. E o pessoal ia mesmo. Era doutor, era juiz, era o que fosse, entendeu? Mas eles não sabiam, quer dizer, nós talvez não soubéssemos, né? A importância que era, né, aquela obra, né? Quem colaborou ali realmente, quem não colaborou hoje sente, né? Poxa, por que não estava colaborando lá? E quem não colaborou, muitos que não foram, né, não atenderam o chamado de São Manuel, hoje pode estar, né, pensando isso, né, fazendo uma comparação. Puxa vida, como foi importante aquela obra, né? Mesmo porque a coisa era tão espontânea, sim, assim, né, era tão natural que a pessoa não atinava. Poxa vida, a importância daquilo no futuro, né? E hoje, para você ver, né, não foi inaugurado ainda, né? E parece que tá lá quietinho num canto, adormecido ali, os Três Poderes, tudo bem, é um marco simbólico, tá lá. Mas não, vem coisa por aí, que nós sabemos que aquilo ali tá pertinho. Exatamente, tá pertinho de acontecer, dentro do pacote, né, das propagandas bombas que vem por aí, é mais uma, né? O seu Manuel falou que ia ser inaugurado, com a presença dele lá, ele ia tirar 3 fotos históricas ali, uma de frontal, com todos os colaboradores, com os estudantes ali na varanda da frente, e 2 fotos laterais, uma em cada lateral dos Três Poderes. Iam ser fotos históricas, ele falou isso na época, e não aconteceu ainda. A inauguração que vai ter, né? Inclusive vai ser contratado o serviço de buffet da Confeitaria Colombo. Foi comentado. Até em mensagem saiu isso, né? E tudo que o Samuel falou não se joga fora, não. Pode guardar que vai acontecer. É isso. É isso aí, poxa, obrigado aí pelo registro aí desses colaboradores pioneiros, né, que fizeram esse trabalho maravilhoso lá da construção do retiro, da obra toda pronta. É verdade. E teve outra, você pode falar alguma coisa, não sei se você vai lembrar,
dos fascículos, os primeiros fascículos que eram feitos ali à mão, na varanda, costurado. Sim, na varanda. Na varanda ali na casa do seu Manuel, né? A réplica, né? Isso, a réplica. Começou a editar a réplica ali, e isso eram feitos ali. De uma forma quase artesanal mesmo, né? Era o Carlão, a Raquel, né? As meninas ali que colaboravam na composição, a Jo, papel preponderante ali na confecção, né? Na elaboração. Com a Composer, né? É tudo na Composer, aquela máquina IBM, aquele negócio assim. Hoje é um parque industrial, é gráfico, né? Mas antes realmente era tudo ali bem quase que artesanal mesmo. E quando um primeiro fascículo ficava pronto, era uma festa, né? Nossa, era uma coisa assim, o seu Manuel, poxa vida, que vibração que era o pessoal, né? E o pessoal ia seguindo um a um, né? A réplica toda, depois a tréplica, depois os históricos, aí a gráfica já estava sendo providenciada, né? Aí os maquinários, o offset, né? Aí já mudou o esquema todo. Sim, aí já E como as coisas racionais são, né? Começa pequenininho, né? E vai crescendo, 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 até chegar no mundo racional. É isso aí, Jorge.